Olá, crianças! Que bom que vocês estão aqui de novo. A tia fica muito feliz de encontrar vocês. E vamos começar o nosso encontro da melhor forma, que é falando com Deus? Vamos orar? Querido Deus, muito obrigada porque o Senhor cuida de nós todos os dias. Fica conosco, bem pertinho de nós, em nome de Jesus. Amém. Como é bom saber que nós temos um Deus que cuida de nós todos os dias. Deus cuidou de Gideão e dos israelitas. Como será que ele fez isso? Eu vou contar para vocês na nossa historinha de hoje. Mas antes da história, eu quero saber quem cumpriu o desafio da semana e aprendeu a música do Soldadinho. Vocês aprenderam? Que legal, crianças! Parabéns! Beijinhos e amassos bem apertados para as crianças que cumpriram o desafio e aprenderam a musiquinha. E no último vídeo a tia pediu também para vocês providenciarem para hoje uma espada. Estão aí com a espada de vocês? Eu já estou aqui com a minha. Quem ainda não pegou a espada, pode parar o vídeo um pouquinho, pegar uma espada que tenha de brinquedo, uma colher de pau, algo que vocês possam usar como uma espada para cantarem a musiquinha com a gente, tá bom? Então vamos lá, vamos cantar a musiquinha que vocês aprenderam durante toda a semana. Quem não aprendeu, canta com a gente mesmo assim e aprende, tá bom? Então vamos lá. Cantando e marchando. Marcha, soldadinho de Cristo, marcha, soldadinho de Cristo, Marcha com seu Salvador, marcha com seu Salvador, vence o combate em nome do Senhor. Soldado de Cristo eu sou, soldado de Cristo eu sou. marcha com seu Salvador, Marcha com seu Salvador, vence o combate em nome do Senhor. Parabéns, crianças, por participarem, por aprenderem a musiquinha, que vocês e eu possamos ser soldadinhos de Cristo, que nós possamos obedecer e trabalhar para Cristo, como Gideão fez. Mas agora vamos descobrir o que aconteceu com Gideão, os israelitas e os midianitas. Está escrito na Bíblia, o livro de Deus. Amo vocês, amo vocês. Esta é a mensagem de Deus para nós. Amo vocês, amo vocês. Quem assistiu o vídeo da semana passada sabe que Gideão foi chamado para salvar o povo de Israel dos midianitas, foi chamado por Deus. Quem não assistiu o vídeo da semana passada, dá uma pausa nesse vídeo aqui, assiste o da semana passada para entender aí o começo da história de Gideão e saber como ele foi chamado por Deus para salvar o povo de Israel dos midianitas. Mas a nossa história de hoje está neste livro maravilhoso que Deus deixou de presente para nós, que é a Bíblia. Na Bíblia está no livro de Juízes, no capítulo 7, nos versinhos de número 1 até o 25. Gideão, e esse aqui é o nosso Gideão, Gideão convocou todo o povo de Israel, todos os homens de Israel que pudessem lutar com ele contra os midianitas. E muitos homens foram atender o pedido de Gideão e foram para lutar contra os midianitas junto com Gideão. Eram muitos e muitos e muitos e muitos homens. Todos eles queriam derrotar os midianitas. Mas Deus olhou aqueles homens, olhou para Gideão e disse assim: Gideão, tem muita gente, tem homem demais, eu não preciso de todos eles para derrotar os midianitas. Sabem por quê, crianças? Deus queria que todo o povo de Israel soubesse que
Deus estava derrotando os midianitas. Não eram eles, o povo de Israel, que iriam derrotar os midianitas. Eles derrotariam os midianitas porque Deus estava com eles, porque Deus estava cuidando com eles. E Deus venceria os midianitas junto com o povo de Israel. Então Deus disse assim: não, Gideão, tem gente demais. Eu não preciso de todos esses homens. Faça o seguinte, diga para esses homens assim: podem ir embora todos aqueles que estiverem com medo, que não quiserem lutar. Gideão era obediente a Deus, a tia já falou isso para vocês. Ele pegou e disse: tudo bem, Senhor, eu vou dizer isso. E ele disse assim para os homens que estavam com ele: aqueles que estiverem com medo, que não quiserem lutar contra os midianitas, podem ir embora. E alguns homens, alguns não, muitos homens foram embora. 22.000 homens foram embora. E ficaram apenas 10.000. Alguns disseram: não, a gente não quer lutar, eu vou para casa, vou ficar com a minha família. E eles foram embora. Mas Deus olhou e disse: não, Gideão, ainda tem muitos homens, eu não preciso de todos eles para vencer os midianitas. Você vai fazer o seguinte: pega os homens e leva todos eles para beberem água no riacho. E chegando lá, nós vamos observar. Aqueles homens que se abaixarem e beberem água como os cachorros, usando a língua, estes não vão lutar. Vocês sabem como é beber água como cachorro, crianças? A tia vai colocar um vídeo aqui para vocês verem. Viram só? Deus disse que quem bebesse água dessa forma não iria lutar. E ele disse também: aqueles que se abaixarem e beberem a água com as mãos, como nessa foto que a tia vai mostrar aqui agora, Deus disse assim: quem beber água assim, com as mãos, estes irão lutar com você contra os midianitas. E Gideão fez o que Deus mandou e foi até o riacho com os seus homens. Quando ele chegou lá, alguns se abaixaram e beberam água como os cachorros, e outros se abaixaram e beberam água com as mãos. Aqueles que beberam água como os cachorros, Deus disse: manda embora para casa. E eles então foram embora. Todos eles que beberam água com os cachorros foram embora. E agora ficou um exército de 300 homens, porque foram 300 homens os que beberam água com as mãos, como Deus tinha falado. Então disse Deus assim para Gideão: agora sim, você e os seus 300 homens vão vencer os midianitas. Então Gideão, com os seus homens, os seus 300 homens, eles foram até onde estavam os midianitas, no acampamento dos midianitas. Mas eles foram segurando numa mão uma trombeta, como essa que a tia está mostrando aqui agora, que era uma trombeta diferente de hoje, mas era uma trombeta. E na outra mão eles tinham um cântaro e dentro do cântaro eles tinham uma tocha acesa. E eles foram todos procurarem onde estavam os midianitas e o acampamento dos midianitas. Quando eles chegaram lá, crianças, o acampamento dos midianitas era enorme. Tinham muitos midianitas, mas eles eram muitos e muitos, muito mais homens do que os 300 de Gideão. Eles eram muito mais. Gideão e o seu povo, eles sabiam que eles iam lutar com um exército bem grande, mas eles sabiam que eles estavam lutando no nome de quem? No nome de Deus. Eles sabiam que Deus salvaria o povo de Israel dos midianitas. E quantos midianitas tinham lá? Tinham muitos midianitas naquele acampamento, muitos midianitas. Mas Deus tinha dito para Gideão: você vai fazer o seguinte, você vai dividir o povo, você vai dividir todo mundo em 3 grupos. O seu exército será dividido em 3 grupos. Quando vocês chegarem lá perto do acampamento dos midianitas, você vai dividir os homens em 3 grupos. E assim Gideão fez. Quando ele chegou lá perto do acampamento dos midianitas, ele disse para os homens assim: vamos nos dividir em 3 grupos. E eles se dividiram, um grupo para cada lado. E eles estavam segurando as tochas nos cântaros e as trombetas.
E sabe o que eles fizeram, crianças? Eles tocaram as trombetas e o acampamento escutou o barulho daquelas trombetas. E sabe o que mais fizeram? Quebraram os cântaros e foi um barulhão. E eles gritaram assim, bem alto, espada do Senhor e de Gideão. E sabe o que mais fizeram depois disso? Nada. Ficaram quietinhos, porque eles estavam obedecendo o que Deus tinha mandado. Deus mandou eles tocarem as trombetas, eles tocaram, quebrarem os cântaros, eles quebraram e gritarem bem alto, espada do Senhor e de Gideão. E eles não foram fazer mais nada, não foram lutar. Eles nem estavam armados para lutarem. Eles estavam só obedecendo a Deus, porque Deus disse, eu vou tomar conta de tudo. Como eles tocaram as trombetas, estavam com tochas, estava escuro, e aquele barulho dos cântaros quebrando, e eles gritando, espada do Senhor e de Gideão, os midianitas se assustaram. Eles pensaram, nossa, tem um exército enorme vindo atrás de nós. Tinha um exército enorme, crianças? Não, só tinham 300 homens mais Gideão. O exército dos midianitas era muito maior, mas eles acharam que eles estavam sendo atacados. E como estava escuro, sabe o que eles fizeram? Eles começaram a brigar um contra o outro. E aí eles acabavam, olha, um matando o outro. Eles mesmos estavam se destruindo, porque eles acharam que o povo de Israel estava ali e eles não estavam vendo com quem eles estavam lutando, eles lutavam contra eles mesmos. Alguns morreram ali na luta contra o seu próprio exército e outros, sabe o que os outros fizeram? Fugiram. Quem não morreu ali lutando contra eles mesmos, eles foram embora, pegaram as suas coisas e fugiram correndo. E ali no acampamento ficaram os que tinham morrido e os outros fugiram. Gideão e os seus 300 homens venceram o exército dos midianitas. Será que eles venceram porque eles eram soldados fortes, corajosos, tinham muitas espadas? Será que foi por isso que eles venceram os midianitas? Não, não foi. Por que eles venceram os midianitas? Porque eles obedeceram a Deus, e Deus cuidou de Gideão e dos 300, e Deus cuidou para que eles vencessem o exército grandão dos midianitas. Gideão e os seus homens, eles obedeceram o que Deus mandou fazer. Sabem, crianças, hoje nós também precisamos fazer como Gideão e os seus 300. Nós precisamos obedecer a Deus e fazer o que Ele quer que nós façamos. E nós precisamos saber que nós podemos ficar tranquilos, que Deus está cuidando de nós todos os dias, como Ele cuidou de Gideão e dos seus 300. Deus está sempre do nosso lado, cuidando de nós. Junto com Deus, Gideão e os 300 homens venceram os midianitas. E esta semana nós vamos fazer como Gideão. Nós vamos obedecer a Deus e nós vamos vencer. Nós vamos vencer o que é errado. Isso mesmo, este é o desafio dessa semana. Obedecer a Deus e fazer o que é certo. Mas a gente não vai fazer isso sozinhos, não. Sabe como nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso junto com Deus. Isso mesmo. Deus vai nos ajudar a fazermos o que é certo, a não fazermos coisas erradas. Então, nessa semana, todos os dias, o desafio é vocês orarem e pedirem para Deus, junto com vocês, para Deus ajudar vocês a fazerem o que é certo e não fazerem coisas erradas. Ok, crianças? Combinado? Pois sabem por quê, crianças? Porque Deus nunca nos deixa sozinhos. Deus está sempre pertinho de nós para nos ajudar em tudo que nós precisarmos. E Ele vai ajudar vocês e vai ajudar a mim a nós fazermos o que é certo. E vamos começar já orando e pedindo a Deus essa ajuda? Fechem seus olhinhos e vamos falar com Deus. Querido Deus, nós queremos fazer o que é certo. Queremos te obedecer, Senhor, e fazer o que te deixa feliz. Por favor, Senhor, nos ajude a fazermos o que é certo. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Crianças, lembrem-se, Deus está sempre do ladinho de vocês. Então peçam ajuda para Ele, que Ele vai ajudar vocês a fazerem o que é certo. Tchau, meus amores. Fiquem com esse Deus maravilhoso que cuida de vocês todos os dias. Beijos, espero vocês na próxima semana.